Bom dia, queridos, tudo bem? O nosso devocional de hoje está lá em João, capítulo 6. E é engraçado que assim, né? A gente lê a palavra de Deus e cada dia parece que vai vindo uma coisa nova no nosso coração. Olha só que bacana. Aqui as pessoas estavam esperando Jesus. Quando Jesus atravessava uma margem, eles ficavam lá do outro lado esperando Jesus voltar com os seus discípulos. E é engraçado que as pessoas estavam procurando o quê? Elas estavam procurando alguma coisa para satisfazê-las só naquele momento. Porque é incrível que pareça, nós somos assim, né? Nós ficamos apenas esperando aquilo que nos satisfaz, aquilo que pode nos resolver naquele momento. Por exemplo, nós estamos com fome, nós procuramos alguma coisa para comer. Nós estamos com sede, procuramos alguma coisa para beber. Se nós estamos precisando de dinheiro, nós procuramos um bico, alguma coisa para resolver aquela situação momentânea. E com Jesus acontecia a mesma coisa. As pessoas esperavam Jesus para satisfazer aquele momento. E olha só, a gente percebe que as pessoas seguiam Jesus por conveniência. É isso mesmo. O que acontecia? Eles ficavam o tempo inteiro falando para Jesus assim: "Ah, Jesus, os nossos antepassados, os nossos pais recebiam um maná do céu. Então faz isso pra gente, Senhor, nos dá um milagre, nos dá aquele pão de cada dia." E Jesus sempre está tentando nos alertar o seguinte, que aquilo que a gente vive aqui é momentâneo, é passageiro. O que ele tem pra gente é uma coisa eterna. Então Jesus fala assim pra eles: olha, vocês estão tão preocupados com o maná, estão tão preocupados com a comida que desce do céu, vocês estão tão preocupados com sinais e maravilhas, sendo que eu, o próprio Jesus, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que todos vocês sejam salvos, é que todos vocês conheçam a Escritura, que todos vocês me conheçam. E olha só, gente, os judeus, que eram aqueles homens, né, que conheciam as leis, que oravam, que jejuavam, eles falavam assim: quem que esse cara pensa que é para falar que ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu? Quem que esse cara é para falar que aquele que comer de mim nunca vai ter fome, aquele que beber de mim nunca vai ter sede? Que absurdo! O que me faz entender isso daí, gente? Que por mais que a gente esteja na igreja, que por mais que a gente leia a Bíblia, que por mais que a gente jejue, a gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque olha só, eles estavam aguardando o Messias. Quem, gente? Os judeus, os fariseus, os saduceus, eles estavam esperando o Messias que viria do céu. E estava ali Jesus do lado deles e eles não conseguiam perceber. Por quê? Porque o seu coração estava duro. Então, nesta manhã, eu também quero que você faça uma reflexão. Será que você tem virado uma pessoa religiosa? Uma pessoa que ouve, que lê, que estuda, que jejua, mas que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo? É pra gente se pensar. Segunda coisa, os discípulos falavam assim: Jesus, nos dê esse pão todo dia. Nós queremos esse maná que cai do céu. Será que a gente também não tem ficado muito preguiçoso? Querendo apenas que Jesus nos dê, mas que a gente ir buscar, a gente ir fazer a vontade de Deus? Nada. Terceira coisa para se pensar também é o seguinte, que Jesus falava assim: vocês estão comigo o tempo todo e não creem em mim. Eu vim do céu para fazer a vontade de Deus, que é salvar os que estão perdidos. Gente, e ele fala assim: olha, eu não quero que nenhuma pessoa se perca. As pessoas que vêm a mim, jamais eu lançarei fora. Isso nos dá a entender também que Jesus não tem preferidos, que Deus não tem preferidos, porque ele veio para salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que assim, olha, eu vim para salvar o mundo, mas aqueles que me conhecem não me reconheceram. Olha que difícil isso, gente. Já parou para pensar? E ele fala assim: eu não quero que ninguém se perca, porque Jesus não tem preferidos. Às vezes a gente se acha, né? Ah, Deus veio para me salvar, Deus gosta de mim, Deus faz as coisas através da minha vida. Entenda que Deus veio para salvar o mundo. Olha lá também. E diz aqui que Jesus fala para eles: todos serão ressuscitados conforme está na Bíblia. Eu mais uma vez volto a falar, se você anda com Jesus, se você fala que é um cristão, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que saber aquele que te chamou, quem ele é, né? E depois, se vocês lembrarem também lá de João, ele fala assim: mas a
todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, né? Se não me falha a memória. Então ele fala assim, gente, para todos que o receberam. Então nesta manhã, se você recebeu Jesus, você tem o poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus. E depois aí João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus veio para salvar todo mundo, tá bom? E aí Jesus fala assim, olha, eu sou a vida, o pai de vocês comeram o maná e morreram. O que quer dizer isso? Porque a gente fica às vezes parado naquelas coisas do passado. Ah, os meus pais conheceram Jesus, os meus pais receberam o maná, ah, os meus pais tiveram uma experiência com Deus. Significa que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, gente, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus, porque não adianta nada você falar assim, olha, meus pais te conheceram, ah, minha avó teve uma experiência com Jesus, mas você tem que ter essa experiência, porque Jesus fala assim, ó, eles comeram do maná, mas eles morreram. Então eu vim aqui todos os dias para entregar para vocês o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. Jesus estava querendo dizer o quê? Que todos os dias ele tem um alimento para nos dar. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu e você temos um compromisso com a Bíblia, um compromisso com a palavra, de nos alimentarmos todos os dias para que o Espírito Santo fale conosco e para que a gente reconheça a voz do nosso Deus. E ele fala assim, somente o Espírito dá a vida, a carne de nada serve. Por quê? Porque eles só conseguiam enxergar aquela momentânea fome deles, eles só conseguiam enxergar aquele lugar que eles estavam. Então Jesus diz para eles o seguinte, o Espírito que dá vida. Pare de olhar para a sua situação, pare de querer apenas se alimentar agora, pare de querer saciar apenas a sua fome, mas olhe para o alto, para o autor e consumador da sua vida, porque é de lá que vem as palavras de vida eterna, porque é de lá que nós temos a segurança, que é de lá que nós encontramos resposta para as nossas dores, para os nossos medos, para o nosso cansaço. E daí, gente, olha o que acontece. Quando Jesus confronta a gente nem sempre gosta. Aqui a Bíblia diz que muitos dos discípulos o abandonaram. Gente, olha que triste isso. Aquelas pessoas que andavam com Jesus, que viam sinais, que viam maravilhas, que eram alimentados por ele, que recebiam cura, que recebiam perdão, libertação. Quando eles foram confrontados com a palavra, eles abandonaram Jesus. E daí Jesus olha para os 12 que estão com ele e fala assim, se vocês quiserem, vocês podem ir também. Vocês podem ir embora, porque eu vim para confrontá-los, eu vim para ensiná-los, eu vim para ajudá-los. E daí Pedro, sabiamente, nesta hora, Pedro fala assim, mestre, para onde que nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É engraçado a gente pensar isso, né, gente? Porque Pedro, nessa hora, ele tem realmente uma revelação da palavra. Ele fala assim, Senhor, nós não vamos a lugar algum, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é importante lembrar, gente, que Jesus o tempo todo está conosco, querendo nos ajudar, querendo nos levantar, querendo nos dar força. Porque perceba o seguinte, Jesus sabia que ali entre os 12, um o trairia. Se você ler lá o capítulo de João 6, você vai ver que Jesus fala isso. Olha, um de vocês também vão me trair. Jesus sabia que tinha um traidor entre eles. Mas do mesmo jeito, Jesus os amou, Jesus os aceitou, Jesus os recolheu. Então, nesta manhã, eu queria te fazer 3 perguntas. Primeiro, o que te preocupa hoje? O que tira você a tua paz hoje? O que tira a tua paz? Então se lembre o seguinte, que aquilo que você está buscando de Deus hoje, apenas para satisfazer a sua vontade, aquilo que você está ansioso hoje, não se compara com a glória que há de vir. Por isso que Jesus fala, olha, não se preocupem com comida, se preocupem com aquilo que está além, aquilo que está no céu, porque aquilo que está lá é incorruptível. Segundo, eu quero te perguntar, você consegue reconhecer Jesus em todas as situações da sua vida? Embora você esteja triste, cansado, abatido, oprimido, você consegue entender que Jesus está com você? E terceiro, não abandone Jesus quando você for confrontado.
Quando você ouvir alguma coisa de Jesus, quando você se deparar com a sua palavra, não fique confrontado, não fique com medo, não fique, eu acho que eu não quero mais não. Faça ao contrário, fala, Senhor, através do que eu aprendi hoje, através da tua palavra, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo. E creia que Jesus veio para salvar-nos, Jesus veio para nos libertar dessa opressão mundana, sim, mas o que ele tem para nós é muito maior. E ele vem para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. Então continua firme, porque a Bíblia diz que aquele que continuar fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Um beijo. Se você gostou, dá um like, compartilhe com seus amigos e regue o seu coração com a presença de Deus.